Jesus de Nazaré foi um libertador, mas de outra ordem, tal como anunciou Gabriel. É mais uma prova de que os seus imediatos colaboradores não entenderam a ampla missão de esperança do Galileu: difundir a mensagem de irmandade entre todos os homens e a graça de serem filhos do Pai. Se tivessem compreendido, não haveria motivos para Lucas e Mateus insistirem tanto no banal e político sentar-se no trono do rei David. Mas continuemos com os fatos, tal como eles se deram cronologicamente. Esse ano -8, 746 do calendário de Roma, não provocou mais sobressaltos ao casal de Nazaré. A vida continuou na sua rotina. E a senhora, que guardava no coração o anúncio de Gabriel sobre a gravidez da sua prima Isabel, foi convencendo o marido para que a deixasse ir à Judéia, a sul, visitar a sua familiar. Não foi fácil, esclareceu Maria, mas, finalmente, José concordou. E, em fevereiro do ano seguinte, pude abraçar a minha prima. As duas estavam impacientes por se verem e trocar as suas experiências. Realmente, a obra de Jesus na terra foi iniciada pelo seu primo afastado, João, cuja história, quando a conheci da boca da senhora, dos mais íntimos do Batista e, sobretudo, quando conheci a ele, me encheu de perplexidade. Que pouco sabemos deste gigante de 2 metros de altura e coração sensível. Zacarias, o pai de João, era sacerdote. Isabel, a mãe, estava entroncada num dos grupos mais prósperos do ramo de Maria. Embora estivessem casados há muitos anos, certos problemas, a que me referirei a seu devido tempo, haviam frustrado as tentativas do casal para ter filhos. A aparição de Gabriel a Isabel ocorreu, nos últimos dias do mês de junho do ano 8 antes da era cristã. Maria e José já estavam casados há mais de 3 meses. Que disse o anjo a Isabel? A aparição foi ao meio-dia. Gabriel disse-lhe assim: enquanto o teu marido, Zacarias, oficia diante do altar, enquanto o povo reunido reza pela vinda de um Salvador, eu, Gabriel, venho anunciar-te que em breve terás um filho que será o precursor do Divino Mestre. Por-lhe-ás o nome de João. Crescerá consagrado ao Senhor, teu Deus, e, quando for grande, alegrará o teu coração, dado que levará almas para Deus. Anunciará a vinda daquele que cura a alma do teu povo e o libertador espiritual de toda a humanidade. Maria será a mãe desse menino e também aparecerei a ela. Mas, perguntei, sem poder travar a minha curiosidade, recordando a passagem de Lucas 1:5-24, em que se conta a história da mudez de Zacarias: o anjo não se apresentou também ao esposo da tua prima? A senhora, que não conseguia habituar-se às minhas perguntas esquisitas, olhou para mim com estranheza. A Zacarias? Que eu saiba, não. Só fui visto por Isabel. Então, disse para comigo próprio, e todo esse complicado assunto de Lucas. É verdade que ele não ficou mudo. O meu aparente gracejo fez sorrir Maria, que, se não fosse a tristeza que a dominava, talvez tivesse soltado uma grande gargalhada. Zacarias nunca sofreu de um mal desses. Mudei de tema. Estava claro que o evangelista se deixara levar pela imaginação, ou talvez as suas investigações não tivessem sido corretas. Embora houvesse também uma terceira possibilidade, que Zacarias se tivesse apropriado da aparição do anjo, acrescentando e modificando a seu bel prazer. Não devemos esquecer que estávamos no reino dos homens e que as mulheres não contavam para nada. A senhora completou a informação, garantindo que a sua prima só falou do anjo com o marido. Mas este, cético, só começou a acreditar quando Isabel apresentou os primeiros sinais de estar grávida. Considerando a idade avançada da minha prima, sublinhou, era lógico que Zacarias não soubesse o que fazer. Mas, do mesmo modo que José, nunca pôs em dúvida a fidelidade da mulher. Tudo acabaria quando, 6 semanas antes de dar à luz, o meu primo teve um sonho impressionante. Então convenceu-se de que aquele filho era também obra divina e que seria na verdade um precursor do meu Jesus. João nasceria em Judá, a 25 de março desse ano 7 antes da nossa era. A alegria dos pais foi indescritível. E, ao 8º dia, como mandava a lei, foi circuncidado.
um sobrinho de Zacarias partiria de imediato para Nazaré, com a notícia do nascimento. Aquela visita à aldeia de Judá, uns 7 quilômetros a sul de Jerusalém, nos montes, foi muito importante para ambas. Tanto Isabel como Maria fortaleceram as respectivas convicções ao ouvirem-se uma à outra. 3 semanas mais tarde, a futura mãe de Jesus regressava a Nazaré, feliz, e definitivamente convencida. Mas os seus problemas, na realidade, começariam com o nascimento do menino do destino. Pode parecer incrível, mas pouco faltou para que o nascimento de Jesus se desse em Nazaré. Se Maria tivesse sido realmente uma mulher submissa, tal como apregoam muitos cristãos, não teria havido a viagem a Belém. Quando lhe perguntei sobre as circunstâncias que rodearam o nascimento de Jesus, a senhora recordou com saudade as suas discussões com José. Vendo o meu espanto, esclareceu. Quando chegou à aldeia a ordem para o recenseamento, o meu marido preparou tudo para a viagem até Belém. Mas sozinho. Sem mim. Eu sabia muito bem que não era preciso eu ir em pessoa para o recenseamento. José estava autorizado a inscrever toda a família. Essas eram as suas intenções. Mas disse-lhe que não. Por quê? Tinha medo de ficar sozinha e, sobretudo, de que nascesse o menino durante a sua ausência. Além disso, precisou como uma pitada de malícia, Belém ficava muito perto de Judá e era uma ocasião excelente para visitar Isabel outra vez. E assim o casal, como acontece também nos nossos dias, enredou-se numa grande discussão. José, mais prudente, tentou convencê-la a ficar em Nazaré. Ele tinha muita razão. A gravidez já estava no final e não convinha, naquele estado, meter-se nos caminhos da Palestina. A concepção de Jesus, segundo os cálculos aproximados da mãe, ocorreu por volta do dia 15 de novembro. A partida dos dois para a aldeia de Belém foi ao amanhecer do dia 18 de agosto do ano -7 da nossa era, 747 do calendário romano. Isto é, tinham passado 9 meses. No entanto, tenaz e decidida, conseguiu impor-se e o esposo não teve outro remédio senão ceder. De nada serviram as recomendações nem as proibições. E, alegres como crianças, juntamos provisões para 3 ou 4 dias e partimos para Belém. Corria o alvorecer do dia 18 de agosto. O casal tinha na altura uma mula e nela carregaram a bagagem. A jovem grávida, que ia fazer 14 anos de idade, montou o animal e José, segurando as rédeas, iniciou a pé uma caminhada que se prolongaria por 2 dias e algumas horas. A boa memória da senhora permitiu-me reconstituir o essencial da viagem. O esposo, bom conhecedor dos perigos que ameaçavam os viajantes, escolheu a rota mais curta, ainda que não a mais cômoda, a do Jordão. No primeiro dia chegaram ao Monte Gilboa. Ali, nas margens do rio, acamparam e passaram a noite. Recordo que os nossos pensamentos e o tema constante de conversa, precisou Maria, era o filho que estava para nascer. José continuava a censurar a minha loucura. Ele tinha muita razão. Não sei o que seria de nós se o pequeno nascesse ao pé daquela montanha. Na Palestina de então, os caminhos que a sulcavam de norte a sul, bem como os que a atravessavam de oriente a ocidente, não eram fáceis. Entre os primeiros havia 3 grandes rotas. A de Cefela, que ia dar à cadeia montanhosa do Carmelo. O Jordão, que era muito incômodo durante os meses de calor. E a mais usada, Samaria, muito escarpada, e que os judeus de estrita observância religiosa procuravam evitar a todo custo. O contato com os samaritanos era motivo de impureza, se não fosse o estado delicado de Maria, talvez José se tivesse decidido por esta última. No dia seguinte, de madrugada, retomaram o caminho. Maria estava bem. Almoçaram ao pé do Monte Sartaba, sobranceiro ao Vale do Jordão, e, ao anoitecer, entraram na cidade de Jericó. Não tiveram problema para encontrar uma pousada. Depois do jantar, José, outros peregrinos e eu falamos de muitas coisas. Da odiosa ocupação romana, de Herodes, do recenseamento e suas nefastas consequências para o povo e até da influência de Jerusalém e Alexandria como centros de estudo e cultura judaicos.
No dia 20 de agosto, também ao alvorecer, enfrentaram a última etapa da viagem. Avistaram Jerusalém perto do meio-dia e, depois de visitarem o templo, prosseguiram viagem para sul, para Belém. A que hora chegaram? Pouco antes do pôr do sol. Aquela parte da narração foi igualmente esclarecedora. A pousada estava abarrotada, continuou a senhora, e, como a noite avançasse rapidamente, dirigimos-nos à casa dos parentes do meu marido. Foi impossível. Todos os quartos estavam também ocupados. Desiludidos e cansados, voltamos para o albergue. Não sabíamos o que fazer. Ali informaram-nos que, devido à grande afluência de viajantes, tinham decidido desalojar os estábulos situados no flanco da rocha, mesmo debaixo da pousada. Para que serviam esses estábulos? Maria observou-me, indecisa. Mas, compreendendo que eu era estrangeiro, não fez caso daquela pergunta tão absurda. Para que poderiam servir? Para os animais das caravanas e para armazéns de cereais. E que aconteceu? A senhora reparou na minha impaciência. Por que estás tão interessado, Jazão? Desta vez respondi com a verdade. Interessa-me tudo, absolutamente tudo, o que se relaciona com o mestre. Agradeceu-me com um sorriso e continuou. Ora bem, José amarrou a mula no pátio e, carregando com os fardos, a roupa, a comida e o resto, ajudou-me a descer as escadas que conduziam à gruta. Montamos as lonas que nos serviam de tenda diante de umas manjedouras e preparamo-nos para descansar. Estávamos exaustos. Suponho que se sentiam mal instalados. A senhora abriu os seus olhos verdes em forma de amêndoa e, surpreendida, foi ela que perguntou. Por quê? Dizes isso por ser um estábulo? Não, meu filho. Pelo contrário, sentíamos-nos felizes por ter encontrado um lugar tão silencioso e agradável. Depois de jantar, José comentou que pensava ir imediatamente recensear-se, mas, como eu te dizia, sentia-me muito cansada.